Graça e paz, meus queridos irmãos. Neste momento nós queremos meditar na palavra do Senhor e o texto que nós usaremos para a nossa edificação se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Mateus 4, 1 a 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus registra a tentação de Jesus dos versículos 1 até o versículo 11. Nós lemos apenas 4 versículos, porque a nossa intenção é olhar em especial para o versículo 4. Mas é importante entendermos este versículo dentro do seu contexto. Uma situação na qual Jesus é levado pelo Espírito Santo, ele estava iniciando o seu ministério, vai para o deserto, para um momento de oração e preparação para desenvolver o seu ministério, começar o seu ministério. O texto nos diz que ele fica 40 dias e 40 noites em jejum e teve fome. E o diabo, sabendo que Jesus estava com fome, o prova. E ele prova perguntando a Jesus se ele é filho de Deus. Se você é o filho de Deus, então me prove. Transforme essas pedras em pães. E a resposta de Jesus, que é o texto que nós queremos meditar, Jesus diz que está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse texto aqui é uma citação de Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3, quando Deus estava orientando o povo de Israel no deserto de que eles deveriam se lembrar dos feitos do Senhor e, em especial, que Deus os havia levado para o deserto e que lá o Senhor os sustentou. Que Deus sustentou aquele povo com o maná que eles não conheciam. E o texto lá, a ideia era que o povo do Senhor deveria conhecer o Senhor se alimentando também da sua palavra. Aplicando esse texto a nós, em nossos dias, a mim e a você, nós temos aqui um texto que diz que nem só de pão viverá o homem. Isto aqui, claro, está falando da nossa comida, do cotidiano, do nosso alimento. Do levantar pela manhã, no nosso caso, tomar o nosso café, do almoço, do jantar. O texto nos diz que há algo além do que simplesmente comermos para manter a nossa vida física. E este algo além, no qual esse texto está nos dizendo, é a palavra do Senhor. E aqui nós temos um texto que diz o seguinte: assim como você precisa se alimentar todos os dias, da mesma forma você precisa se alimentar todos os dias da palavra do Senhor. E nós precisamos entender isso para que não sejamos subnutridos, porque há muitos cristãos que não se alimentam espiritualmente da palavra de Deus no seu dia a dia. Por isso, são o que a palavra de Deus vai chamar de criança na fé. Pessoas que são levadas por qualquer vento de doutrina, pessoas que com facilidade muda a sua opinião e que estão prontas a ouvir os ditames do mundo e segui-los, exatamente porque não se alimenta. E a relação aqui é no sentido, para manter a sua vida física, você precisa comer. Para manter-se espiritualmente, para crescer espiritualmente, você precisa também se alimentar. E o alimento é a palavra de Deus.
E aqui nesse texto, como no texto lá de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, a ideia do texto é que você precisa fazer isso todos os dias. Todos os dias você precisa de alimento, seja físico para manter a vida, seja alimento espiritual para se manter bem e poder, no seu caminhar, no seu dia a dia, fazer a vontade de Deus e estar forte e firme para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Portanto, queridos, nós precisamos desenvolver um hábito de leitura bíblica cotidiana, todos os dias, para que assim possamos nos fortalecer no Senhor. A palavra de Deus, ela nos estimula a fazer isso. E há muitas razões por que você precisa ler a Bíblia todos os dias. Cito algumas. O Salmo 119, 105 diz que a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Lâmpada para os pés e luz para o caminho. E aqui é uma clara informação. A ideia é de que nós estamos andando numa noite e precisamos de luz para caminhar. A Bíblia então se torna essa luz para a sua vida, para orientar os seus passos para que você não tropece, não caia, não desanime. Daí você precisa ler a Bíblia todos os dias como alimentação para se manter firme, porque ela vai direcionar o teu viver, o teu andar, os teus passos. Mas é preciso que você busque a palavra de Deus e desenvolva esse hábito de ler no seu dia a dia e se alimentar com a palavra de Deus. Há um outro texto que eu creio que pode nos ajudar. É o texto que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, quando Paulo estava orientando a Timóteo a como desenvolver o seu ministério, um jovem pastor, e Paulo orienta aquele irmão a viver em Cristo e ser fiel no seu ministério. E dentre as muitas informações ou orientações que o apóstolo Paulo deu ao seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, está aqui estes versículos que eu quero compartilhar também com os irmãos. O texto diz assim, claro, é um texto dirigido a Timóteo, mas que pode ser aplicado também à sua vida. O texto diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja que texto instrutivo. Nós vemos Paulo então dizendo a Timóteo, não se afaste daquilo que você recebeu. E aqui nós sabemos que é da avó e da mãe, que instruíram Timóteo nas Sagradas Escrituras. Paulo cita aqui Sagradas Letras. E diz que ele precisaria se manter fiel àquilo que aprendeu para que se tornasse sábio para a salvação pela fé no Senhor Jesus Cristo. E ele nos dá então no versículo 16 a informação que a palavra ela é inspirada por Deus. Isto é, veio de Deus e se torna luz para a sua vida. E o texto nos diz que essa palavra de Deus ela é útil para o ensino. Por isto você precisa ler. Ela vai te instruir, vai te ensinar. Diz que é útil para repreender. Então aqui nós temos ensino, nos dando condição para saber viver. Repreender quando, de alguma forma, fizermos alguma coisa que não agrada ao Senhor. Essa palavra, além de repreender, ela também nos corrige. Veja a importância desse texto para a nossa vida, para você que é servo de Deus, para você que é cristão. Nós não podemos abrir mão de nos alimentar da palavra de Deus, porque ela nos instrui, nos orienta. Seguindo o texto, diz que esta palavra, ela educa na justiça. Faz com que você conheça a Deus, a sua vontade, e que viva
a vontade de Deus. E por fim, o versículo 17 diz que essa palavra tem como finalidade, diz aqui, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus te dá condição de que você se aproxime da perfeição do Senhor Jesus Cristo. Porque através do conhecimento da palavra de Deus, nós vamos ser moldados a esta palavra e, à medida que nós nos aproximamos do que aprendemos neste livro, nós nos tornamos mais parecidos com o Senhor Jesus, nós teremos uma fé mais robusta e, com certeza, seremos melhores representantes do reino de Deus nessa terra. Estamos diante de textos que nos exortam a nos alimentarmos todos os dias com a palavra do Senhor. Porque não só de pão vive o homem, mas também da palavra que procede de Deus. E isto aqui é um exercício. Você precisa se exercitar. Você precisa arranjar um tempo no seu dia a dia, na vida corrida que nós levamos, mas nós precisamos de um tempo para buscar o que é importante. De fato, meus queridos, nós precisamos buscar o que é mais importante. Sabemos que o Senhor tem nos sustentado com o pão de cada dia, mas nós precisamos nos alimentar do pão do céu, a palavra do Senhor. Desenvolva na sua vida, meu irmão, se ainda não possui, a prática da leitura da palavra de Deus todos os dias. Porque assim como você precisa comer, tomar o seu café da manhã, o almoço, o jantar, da mesma forma você precisa se alimentar desta palavra. E o Senhor nos ajude que nós possamos saber da importância desse texto e nós amarmos a Deus nos alimentando desse texto. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus, para que possamos, maduros, glorificar o nome do Senhor como igreja forte e alimentada pela palavra. Que o Senhor nos abençoe. Amém.